Para inserir uma tabela dinâmica, organize primeiramente os dados em uma matriz, de modo que a primeira linha da tabela corresponda a um cabeçalho, nomeando obrigatoriamente todas as colunas do intervalo. Feito isso, selecione o intervalo de dados e abra a guia Inserir, clicando no botão Tabela Dinâmica. Na caixa de diálogo que será aberta, especifique as referências do intervalo que deve servir como base para a tabela dinâmica e indique o local onde a tabela dinâmica deverá ser inserida. Para inserir a tabela em um local existente no arquivo atual, marque a opção Planilha Existente e indique uma referência para o local onde a tabela dinâmica deverá ser criada. Do contrário, escolha a opção Nova Planilha para criar a tabela dinâmica em uma nova aba. Clicando em OK, teremos uma tabela dinâmica em branco. Ao lado, é exibida a janela lateral Campos da tabela dinâmica, onde definiremos o layout da tabela. Podemos exibir a janela Campos da tabela dinâmica a qualquer momento, clicando com o botão direito do mouse sobre a área da tabela e escolhendo a opção Mostrar lista de campos. Neste exemplo, vamos montar um relatório que mostra a quantidade vendida de cada produto por estado. Isso é feito clicando e arrastando os campos disponíveis e organizando-os em algum dos quadrantes abaixo. Uma tabela dinâmica é composta de 4 partes. A área de valores, onde são efetuados cálculos e contagens sobre alguma métrica da base de dados. Os rótulos de linhas, que exibem os valores únicos dos elementos que constam neste campo, posicionando-os nas linhas da tabela dinâmica. Os rótulos de colunas, que também exibem os valores únicos dos elementos que constam neste campo, mas posicionando-os como cabeçalho nas colunas da tabela dinâmica. E os filtros de dados, que são elementos opcionais da tabela posicionados acima do relatório. Além de sumarizar dados muito rapidamente, um dos melhores recursos das tabelas dinâmicas está na capacidade para transformar relatórios de maneira ágil. Podemos incluir diversas camadas de análise em cada um dos quadrantes. Por exemplo, arrastar o campo Segmento para a tabela dinâmica no quadrante Rótulo de linhas, acima da descrição dos produtos, agrupará automaticamente os produtos para cada um dos segmentos. Ou ainda, podemos mover o campo Canal de Vendas para uma segunda camada nos rótulos de colunas, dividindo as vendas para cada estado nos 2 canais de vendas disponíveis. Executar cada uma dessas visões do relatório através de fórmulas seria um processo demorado e trabalhoso. No entanto, com tabelas dinâmicas isso torna-se fácil, de modo que podemos customizar diferentes visões em poucos segundos. Obrigado e até a próxima aula!